Oi, gente. Oi, boa tarde. Boa tarde. Leandro, né? Vocês conhecem? Alto, cabeludo, magro, bonito. Pessoal. Tá. Fernando. Já que ele falou para mais alto. Eu sempre aparecer aqui. Né? Boa tarde, gente. Acho que vocês conhecem. Fernando, pronto. Foi meu aluno. Ui, só para vocês terem ideia. Foi dar um ano, você não tá vendo. Pelo menos eu não tenho cabelo branco, as coisas que você já tem, aqui é o seu futuro. Tá aqui, ó. O Ivan, falar em idade, Ivan. Sem comentários. Galera, hoje nós vamos falar, né, um aulão aí sobre assunto que todo lugar que vocês abrem, procuram, né, tá falando da guerra da Rússia e Ucrânia. Tá? Para falar um pouco, né, vai ser mais um bate-papo sobre esse assunto. Só que muita gente, quem daqui, pelo menos que está aqui na sala, pessoal de casa também, quem daqui sabe o que está acontecendo totalmente, tem ideia total, assim. Quem daqui totalmente acha... forte, né? É verdade. Nem eu, totalmente, nem eu.
Quem daqui consegue perceber um contexto histórico desse conflito? Vocês sabem total esse conflito? Né? Você tem uma ideia, esses dias eu estava saindo de Cândido Mota, e às vezes, quando eu saio de Cândido Mota da 1h da tarde, eu passo no mercado, avenida, ali, para pegar almoço. E tem uns carinhas na esquina que ficam vendendo milho, umas coisas, né? Você tinha que ver, eu parei para escutar. O cara estava falando da guerra da Ucrânia. Teve uma aula. Cara, assim, esse Putin é um louco. Esse Putin é um pirado. Filho da Putin. Porque ele estava pegando o quê? Porque os caras que escutam só a versão do Ocidente. Né? O que os jornais passam aqui. E aí eu fiquei só olhando, assim, sabe? Legal, né? A gente que acha que vocês são geógrafos, historiadores, a gente gosta de ficar observando a conversa dos outros, porque a gente percebe muita coisa. Tá? Então, primeira coisa que a gente fala de um conflito, de uma guerra, é assim, nenhuma guerra é por uma razão só. Nunca. Eu vi sim, Murilo, eu ouço tudo. Ah, você quer que o ladrão entre e eu ficar lá olhando pra cara dele? Eu espero. Ó, ele já entra na minha casa. Eu espero ele vir até mim. Quem tem o microfone aberto, tá aí, como tá? Clara. Fecha, galera. Quem que você multa? E aí você pergunta. Aí não fechou. Acho que eu tinha o nome dela, viu, galera? Beleza. Bom, tem uma guerra, nada na história é por uma coisa só. Existem razões sempre culturais, econômicas, políticas, geopolíticas e por aí vai. E só mudar. Nunca se esqueça que guerra é um ato normal, simplesmente é uma continuação de uma discussão. Mais nada. Uma discussão política, econômica, como ele disse, é uma discussão. Nós vamos começar a discutir, preto, amarelo, tal, você levantou o tom, então nós vamos para o pau. É isso aí, mais nada. O que está acontecendo lá agora é resultado de uma discussão. Certo ou errado, cada um tem o seu lado. Nós vamos buscar todos esses lados. E aí eu andei pensando, eu falei assim, não, vamos começar a contar a historinha da Rússia, que se mistura com a história da Ucrânia. Né? Só que eu vou contar de trás para frente. Como assim, né? Porque a origem, esse conflito ele tem origens. Tá? Existem origens históricas na Antiguidade, que passa para a Idade Média, tá? E aí esse conflito, ele vai, vamos dizer assim, ele se reaquece no século XX, tá? E chegando no século XXI. Mas não vou falar para vocês, século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, esse conflito... Tá? Oi. Peraí, queimar o microfone ligado. Eu sou o DJ da aula. Quer que eu vou? Aí, vai. Pronto. Consegui. Eu sou o Então, nós vamos falar sobre a origem, primeiro da origem da Ucrânia, que tem tudo a ver com a origem da Rússia. Só que, como eu falei, eu vou tentar trazer para vocês a relação que existe em o Putin, Vladimir Putin, ele falar que ele é um defensor da identidade russa, hoje, para ir buscar lá na antiguidade. E ele defende isso, que ele é esse defensor do povo russo, da identidade russa. De onde saiu isso? Só que primeiro eu vou falar o quê? Vou falar para vocês de século XX. Então, existe uma história mais recente e uma história mais antiga. E eu vou começar pela história mais recente, para aí vocês entenderem a mais antiga e falar assim, nossa, mas tem tudo a ver, uma coisa está ligada com a outra. Tá? Peraí, né? O pessoal de casa não está vendo o slide. Isso. Tá? Bom, vamos falar assim, em 1918, a Ucrânia, ela declarou sua independência. Isso vamos lembrar que em 1917 houve uma revolução na Rússia, chamada Revolução Russa, os bolcheviques chegaram ao poder, tá? Tem mais alguns aqui. Então, você agora está passando, né? E aí, a Ucrânia, né, em 1918, ao fim da Primeira Guerra Mundial, ela declarou sua independência. Só que
nós vamos ver que o quê? Que a Ucrânia, vários povos passaram por ali e tentaram controlar essa região. Tá? A palavra, né, a Ucrânia, ela é, vamos dizer assim, é a última fronteira do mundo ocidental. É a última fronteira do mundo ocidental e está beirando o quê? A Rússia. Isso nós vemos que essa origem é muito próxima. Tá? E aí, em 1921, nós vamos ter o quê? A formação da União Soviética. Tá? Vou procurar resumir bastante esse assunto para ficar fácil para vocês entenderem. E quando é formada a União Soviética, 2/3 do território ucraniano ficaram com a Rússia. E o outro, 1/3, ficou com a Polônia. Entendeu? Então, parte da Ucrânia, a Ucrânia ocidental fica com a Polônia, e a Ucrânia oriental fica com a União Soviética. Lembrando que essa Ucrânia ocidental, ela é muito mais pró-Europa. Eles se acham mais ucranianos europeus. Enquanto que essa Ucrânia oriental tem muito russo ali. Tá? Então, já você percebe que é um país dividido. E aí começa, né, a história da União Soviética, Lenin morre, sob o comando de Stalin. Tem um episódio da história da Ucrânia, né, que ficou muita gente falando ontem isso, né, nas redes, bombando, aquele Castanhari. Sei, Felipe Né, o Felipe Castanhari falou sobre, né, Holodomor. Né, Holodomor. O que foi Holodomor? Foi uma grande, significa grande fome. Só que não existe, ele foi criticado por isso. Porque ele comentou que não existem grandes fontes históricas falando sobre isso. E realmente não tem muito. Por quê? Porque tudo na União Soviética era controlado. A imprensa era controlada. O que aconteceu? O Stalin, como vocês devem saber nas aulas de geografia, né, um dos melhores solos do mundo está ali na Ucrânia, né, Chernozion, e esse solo sempre foi muito disputado. E o Stalin, ele vai fazer uma política de coletivização das terras. E ele vai tomar essas terras. Uma das vertentes históricas fala que o quê? Que para tomar essas terras, ele mandou praticamente cercar, não botar uma cerca, mas sitiar essa região, tirar toda a comida dessa região e não gastar. E para pegar essas terras, vamos matar essa galera de fome. Uma outra corrente fala que o quê? Que essa fome, ela não foi algo genocida do Stalin, ela foi uma fome endêmica na região, como aconteceu em outros momentos, como na China de Mao Tse-tung. Tá? Mas o que importa é que o quê? Que houve esse momento que morreram milhões de pessoas de fome. Tá? 1939, história da Segunda Guerra Mundial. Tá? Na Segunda Guerra Mundial, né, o lado, vamos dizer assim, a Ucrânia já está anexada pela União Soviética. Quando o Hitler fez um pacto de não agressão com a União Soviética, uma das cláusulas desse pacto era dividir a Polônia, tá? Mas também incorporar essa região polonesa para a União Soviética. Tá? Era um pacto de não agressão. E vocês sabem o que aconteceu com esse pacto de não agressão. Hitler foi lá e traiu o Stalin. Tá? E aí nós temos a Operação Barbarossa, que é o quê? A invasão alemã na União Soviética. Nós temos 3 frentes de batalha nessa invasão. Tá? Uma ao norte, uma ao centro e ao sul. Essa frente ao sul é a invasão da Ucrânia. Tá? Então os alemães invadiram a Ucrânia. Essa invasão da Ucrânia, né, nós tivemos a devastação da Ucrânia. Sobrou para quem nessa história? Muito. Os judeus. Mais de 1,5 milhão de judeus ucranianos morreram na Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, no lado ocidental da Ucrânia, isso é importante a gente perceber, muitos alemães foram bem recebidos. Por quê? Porque existia um movimento nacionalista e fascista na Ucrânia. Então, houve colaboração do lado ucraniano, tá? Não vamos falar que assim, os ucranianos são fascistas. Não, existiu fascismo na Ucrânia, como existiu fascismo na Europa toda. Guarda bem essa parte. Né? Tá? Guarda bem isso. Vai ser importante. Tá? Aí, acaba a Segunda Guerra Mundial,
mundo dividido, Guerra Fria, certo? Nesse mundo dividido, Nikita Khrushchev, tá? Nikita Khrushchev, a União Soviética, teve 7 presidentes. Lenin, Stalin, Khrushchev, Brezhnev, Konstantin Chernenko, Yuri Andropov e Mikhail Gorbachev. É isso, né? Mais amado. E o Nikita Khrushchev, o que ele faz? Ele devolve a península da Crimeia, tá? Que é uma região que os russos consideram deles, sempre consideraram deles, invadiram ali várias vezes, é um lugar estratégico para a Rússia até hoje. Tá? Por quê? Porque a principal, vamos dizer assim, a principal saída para a Rússia, a saída militar da Rússia para o Mar Negro, a principal base marítima da Rússia no Mar Negro está na Crimeia. Isso tem uma importância estratégica muito grande. Você pegar o mapa aqui, você olha, no fundo você fala assim, mas o que é essa saída da Rússia para o Mar Negro? Gente, isso aqui é a saída da Rússia para os mares quentes. Né? Porque aqui tem o estreito, né, o Dardanelos, Bósforo e Dardanelos. Tá? Então é super estratégico isso. Tá? Não é só, né, a questão territorial, é questão geopolítica aí. Tá? Bom, e aí o Khrushchev, no processo de desestalinização, que chamava, ele devolve a península para a Crimeia. Pessoal, está vendo que eu sou só no vermelho? Depois eu vou compartilhar com vocês. Aqui são todos fatos importantes. Mas eu estou falando só o mais importante, porque é muita coisa, senão fica muita coisa. Aí o que acontece? Nós sabemos que a União Soviética controlou as várias repúblicas ali, né? E nós tivemos um processo de crise da União Soviética, chamado Perestroika e Glasnost, né? E em 1991 é criada a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. E a Ucrânia, então, ela fica, Comunidade dos Estados Independentes, que não eram tão independentes assim, porque quem mandava nesses estados independentes praticamente era a Rússia. Tá? Então, eram estados que estavam ainda meio que mantendo uma aliança com a Rússia. É tipo o Enzo ano que vem. Só Tá? independente, mas sozinho. Nem isso. Tá? Espero. Só 50 tá bom, né? 50, tá bom. Bom, nem fala que já perdeu, já começa a pensar na conta, não espera, né? Que saudade do Enzo. Bom, aí o que acontece? Então, o que aconteceu? Acontece que, assim, a Ucrânia passa por um processo, vamos dizer assim, democrático, certo? Uma constituição democrática, tá? Só que em 2002, o governo ucraniano, né, anuncia a decisão de se filiar à OTAN. Aí, gente, o bicho começa a pegar. Por quê? Porque enquanto isso está acontecendo, a Rússia já é governada por Vladimir Putin. O Putin é um autocrata. O Putin é um ditador. É um oligarca. Tá? Que vem, ele é herdeiro da União Soviética. Ele era da KGB. Depois que entrou na União Soviética, depois o governo da Rússia vai passar para o Boris Yeltsin. Gostava de uma vodka danada, né? Mulher e vodka. Mulher e vodka, Boris Yeltsin. E depois Boris Yeltsin, quem assume é o Vladimir Putin. E mesmo ele é um homem forte, muitas vezes a Rússia teve outros governantes, mas quem mandava era o Vladimir Putin. Tá? E aí, na hora que a Ucrânia começa a ter conversas com a OTAN, começa a ter conversas com a União Europeia, essas rivalidades começam a esquentar novamente. Tá? E aí... Oi. O que é a OTAN? Organização do Tratado do Atlântico Norte, a aliança militar do Ocidente. O rival dessa aliança militar chamava-se Pacto de Varsóvia. Isso Era não sabe, a aliança militar do Oriente. Só para refrescar a cabeça. Tá? Vamos, só para então, olha como está chegando mais próximo a coisa. Só que daqui nós vamos lá para a história antiga e vocês vão ver que louco que é a origem disso. Em 2004, nós tivemos uma eleição, eleições na Ucrânia. E a disputa foi vencida por Viktor Yanukovych, um cara pró-Rússia, contra um cara do Ocidente, que era o Viktor Yushchenko.
Esse Yushchenko, gente, na eleição, esse cara foi envenenado. O rosto do cara ficou deformado. Quem que você acha que envenenou ele? Não existem provas. Tá? Mas isso é uma prática da KGB, da Polícia Secreta Russa, que o Vladimir Putin era agente. Tá? Ele não morreu, tá? Mas ele saiu praticamente, ele não participou da campanha. Tá? Isso fez com que estourassem vários protestos dentro da Ucrânia. Tá? Então, por isso chama-se Revolução Laranja. Os partidários de Yushchenko usavam uma fita laranja, certo? Essa eleição acabou sendo anulada. Nós tivemos novas eleições, tá? E o Yushchenko assumiu a presidência. Só que ele não conseguiu. Gente, é um país rachado. Tá? E ele foi sendo boicotado, obviamente, pela Rússia. E ele não conseguiu formar um governo coeso. Tanto que nas próximas eleições ele não consegue ser reeleito. E quem entra? Aquele cara que era pró-Rússia. Tá? Agora, vocês estão percebendo que a Guerra Fria não acabou? Que é, de um lado, Rússia, e de outro lado, Ocidente, e o centro disso está acontecendo na Ucrânia. Tá? E aí, o Viktor Yanukovych, difícil falar esses nomes, tá? Ele assume o governo, só que existe uma pressão da Ucrânia ocidental, tá? Uma pressão da Rússia, né, da Ucrânia ocidental, em o quê? De aproximar a Ucrânia da União Europeia. A Ucrânia aqui está negociando com o Fundo Monetário Internacional. Tá? E o FMI, aí, olha a versão russa da história. A versão russa fala assim, o FMI está querendo estourar com a Ucrânia, está exigindo um monte de coisa da Ucrânia. E esse é um governo colaboracionista da Rússia. Tá? Nisso, o que vai acontecer? Começam várias pressões, quando o quê? Quando esse governo vai lá, tá? Esse governo pró-Rússia fala assim, parei de negociar com a União Europeia. Eles tinham um acordo costurado, eles falam assim, não vamos negociar mais. Lógico que isso aqui tem dedo da Rússia nessa história. Tá? E aí estouram vários e vários protestos em Kiev. Esses protestos são chamados de Euromaidan. Por quê? Porque o centro disso foi na Praça Maidan. Só que esses protestos vão se tornando violentos contra o presidente eleito Yanukovych, que é pró-Rússia. Isso vai chegando ao ponto, tá, que esse presidente, ele foge, ele se refugia na Rússia. Ele vai embora. Tá? É instalado, né, um novo governo, tá? Ele é instalado um novo governo, e esse governo ele é pró-Ocidente, tá? Que é do Petro Poroshenko, que sai vencedor, que é um dos líderes desses movimentos aqui de protestos. Tá? Esse Poroshenko é vencedor, o Putin, aí a Rússia aproveita esse momento, em 2014, tá? E o que faz? Anexa a Ucrânia. A Crimeia. Desculpa, a Crimeia. A Ucrânia, anexa a Crimeia. Toma a Crimeia. Só que a versão russa é o quê? Que o povo da Crimeia queria isso. Tá? Foi feito um referendo, uma votação, o Ocidente fala que é roubado, a Rússia fala que o povo da Crimeia quis. É sempre aquela questão. Tá? Então, são essas discussões, sempre um lado jogando para o outro. A Crimeia é anexada, certo? E, nesse momento, a Rússia começa a acusar que a extrema-direita ela liderou esses protestos em 2013. Você olha, gente, agora sim, eu assisti várias coisas sobre isso. Você vê várias bandeiras, quando você vê esses protestos na Ucrânia, você vê várias bandeiras preta e vermelha. Essas bandeiras pretas e vermelhas são um movimento chamado OUN, O-U-N, que é uma organização ultranacionalista ucraniana. Tá?
o líder, que era o Stepan Bandeira, esse cara aqui, ele foi responsável por ter matado na Segunda Guerra Mundial em torno de 200 mil judeus. Ele era antissemita. Tá? Então, existe também essa extrema-direita lá? Também. Não que esse movimento aqui, tá? Os protestos foram de extrema-direita. Mas tem ali também a extrema-direita. Tanto que esse governo anterior a Yanukovych, tá? Que era um governo, né? O governo de Yushchenko, eles fizeram uma homenagem ao Bandeira e colocaram ele como herói nacional ucraniano. E ele é um líder fascista. Tá? Então, disso que o Putin também tira aquele discurso na guerra e fala assim: estou combatendo o fascismo na Ucrânia, o nazismo. Porque tem, não que os ucranianos sejam nazistas, mas tem também. Né? Existe o fascismo na Ucrânia. Tá? Bom, aí para chegar no dia de hoje é o quê? O Zelensky. O Zelensky, quando assume, ele falou que ia tentar acabar. Gente, nesse momento, a guerra já está acontecendo. Por que a Ucrânia não podia falar que está tendo guerra? As províncias orientais da Ucrânia, né, que é o Donetsk, Donbass, existe uma maioria russa. Não? Existe uma maioria russa ali, né? E o que acontece é que a Ucrânia não podia falar que estava tendo uma guerra, muito por estar negociando com a União Europeia e com o FMI. Tá? Por causa de questão de investimento mesmo. Então a guerra estava rolando ali, só que eles falavam que não estava guerra. Mas a guerra já estava rolando nesse momento. Agora, por que ela fala que está em guerra? Por quê? Porque ela está sendo invadida realmente pela Rússia. Tá? E aí, o Zelensky, ele começa a dialogar, né, com o Ocidente novamente e começa a pretender o quê? Entrar na OTAN, entrar na União Europeia. Aí o Vladimir Putin aproveita. Se for ver, qual é o grande nome europeu, grande político europeu de renome forte que tem no mundo agora? É o Vladimir Putin. Eu vi analistas falando que parece que ele esperou Angela Merkel sair do poder. Eles eram muito amigos também, né? Tá? Não muito, hein? Ó, o Putin, olha como ele é louco. O primeiro encontro que ele fez com a Angela Merkel, ele ficou sabendo, ele pesquisou a vida da Merkel. Nossa. E o maior trauma que a Angela Merkel tem, que é a premier, que ela era, né, a primeira ministra da Alemanha, ela sofreu um ataque de cães quando era criança. Ela tem terror por cães. O primeiro encontro com o Putin, ele passeou com os cachorros dele do lado. Sabe disso? Reza a lenda. Isso chama-se poder. O cara tem o... Entendeu? Então você vai bem. Tá? Qual é a do Putin? Tá? É bem isso, né? E agora você fala assim, por que o Putin tem? Qual é esse interesse na Ucrânia? O Putin fez um discurso antes da guerra, que ele falou assim: vocês não têm direito de ser um Estado, vocês não são uma nação. E de onde ele tira isso? É da cabeça dele? Ele inventou isso? A origem está lá na antiguidade. Olha que louco que é isso. Olha que você vai buscar a origem mesmo disso, tá? A Ucrânia, desde os gregos, a Ucrânia era uma terra ali, era o ponto, vamos dizer assim, vamos dizer, a terra de fronteira, né, desse mundo ocidental. Era a fronteira que a Grécia tinha com os povos bárbaros, tá? As estepes da Ucrânia. A mitologia grega descreve essa região como a terra da Trácia, né, chamada de Trácia também, que é a terra das Amazonas. Muitos sabem por quê? Porque os ucranianos, não os ucranianos, mas esses povos que vivem aqui foram os primeiros povos a domesticar o cavalo. Então, a mitologia grega busca essa questão das Amazonas. Vocês não vão assistir isso, acho que o único que assistiram isso aqui foi eu e o Ivan. Tá? Tinha um filme que passava, você assistiu Conan? O primeiro filme do Schwarzenegger? Conan o Bárbaro, depois Conan o Destruidor, não sei o quê.
Aquela região é a região do Conan, né? A Bíblia já fala que é chamada Ciméria, tá? E por ali, vários povos foram habitando essa região. Por quê? Porque é uma planície fértil. Busca por terra fértil. Tá? E, mais ou menos, por volta de 350 depois de Cristo, os godos, vindos da região dos germânicos, né? Habitam essa região, passam por aqui. Os hunos vêm das estepes da Mongólia, empurrando todos esses povos bárbaros para dentro do Império Romano. Isso é um dos fatores de queda do Império Romano. Tá? E aí vem os povos que viviam, né? Vários povos vão passando por aqui, que viviam aqui é o Mar Negro, né? Que é o Mar de Azov, o Mar Báltico. Esses povos eram genericamente chamados de eslavos. E esses eslavos passavam a viver aqui. Várias tribos. E esses eslavos, eles não tinham um estado unificado. Eram várias tribos que brigavam entre si, viviam lutando ali. Oi? Aí o que vai acontecer? Esses eslavos, existiam ali, existem vários, os rio de Dnieper, né? Tem o Volga mais para dentro, né? E ali, esses rios eram como rotas de comércio entre a Rota da Seda, entre os vikings, eram as avenidas que tinham, eram as rotas de comércio. E foi fundada uma cidade ali de comércio chamada Novgorod. E nessa cidade, chamada Novgorod, era um centro de comércio dessas tribos eslavas, só que eles viviam brigando. E os vikings estão em processo de expansão. Então, esses eslavos chegam para um príncipe, um rei viking, chamado Rurik, e fala assim: governe a gente. Eles se submetem a esse Rurik. Tá? Assim começa uma dinastia de reis, que é a dinastia... Esse Rurik, em português, fica Rodrigo, tá? A dinastia chamada dinastia Rúrica. Tá? É uma dinastia que vai até os Romanov. Essa dinastia vai até quase 1500 e pouco. É uma dinastia de reis da Rússia. Esses reis, né? O Rurik vai ter um filho chamado Oleg. Tá? Alguém assistiu aquela série Vikings? Acho que no 3, eles entram em contato com os vikings, eles entram com como que é o nome? Não, o filho do Ragnar, o Ambonlas, sem ossos, Ivar sem ossos, ele não entra em contato com os vikings lá da Rússia, é esse Oleg na série. Tá? Esse Oleg, ele começou um processo de expansão, e aí eles vão buscando o quê? Terras mais férteis, e vão se estabelecer em Kiev. Sim, em Kiev. Tá? E, então ele vai descendo, em torno de 1000 quilômetros, se estabelece em Kiev. E então, a origem da Rússia está ali, porque eles eram os Rus, né? Esses vikings se chamavam de Rus, os vikings mais do leste europeu, eram os Rus. Tá? E aí, esse aqui é o Rus de Kiev. Então, esses Rus de Kiev é uma mistura aí de vikings e eslavos. Então, aí está a origem do povo russo. Tanto que, olha que interessante, esse território deles pega um pouco da Ucrânia, pegava um pouco da Polônia, um pouco da Rússia, Bielorrússia, ou seja, as estepes ali até o Mar Negro, certo? E aí, uma unificação maior vai acontecer com Vladimir o Grande, que ele acho que é o 6º ou 7º rei dessa dinastia única. Esse Vladimir o Grande, por que ele ficou conhecido como o Grande? E ele está até aqui na vodka, aqui, ó. Tem uma vodka no nome dele, tá? Ele uniu todos os súditos ao cristianismo. Ele se tornou cristão devido ao contato com os bizantinos. Tem uma piadinha, sabe essas piadinhas que rola dentro do país? Tem uma piadinha interna russa que ele só virou cristão por causa de vodka. Porque ao mesmo tempo que ele tinha o Império Bizantino, o Império dos Tártaros estava vindo. E esse Império dos Tártaros Império Otomano. Esse Império Otomano são muçulmanos. E aí, ser muçulmano significa não beber bebida alcoólica.
Isso é piada interna da Rússia. E aí ele ficou na dúvida, você é cristão ou você é muçulmano? Você é cristão ou você é muçulmano? Ele falou assim, qual pode beber? Piada interna russa, tá? Isso não é verdade, tá? É só piadinha interna russa. E ele recebe. E aí ele escolhe o cristianismo. A avó dele era cristã. Tá? Ele escolhe o cristianismo. Então percebam que a identidade do povo russo está muito ligada ao quê? Essa história aos Rus, de que é da Moscou aqui, não é nada ainda. Depois nós vamos ter um processo de expansão durante a história, que eu não vou falar aqui, que senão vou ficar só eu falando um ano todo, mas eu deixei esse meu slide, todo esse processo de expansão, eu vou colocando aqui, ó. Coloquei aqui essa expansão, não vou falar agora, porque o importante está aqui. Então, é uma identidade única. E agora, sabe o que é mais louco? O grande líder se chama Vladimir o Grande. E o Putin várias vezes se refere a ele como defensor, ele como o cara que resgata essa identidade russa que o Vladimir deu. Não é o nome do Vladimir. Que coincidência. Tá? Ele se refere a isso. Tá? Então, os russos eles têm essa identidade única. Do quê? De ser vikings, eslavos, eram cristãos, né? Foram se tornando cristãos. E é um debate que tem dentro da Rússia. Né? Quem são os verdadeiros donos da identidade russa? Os ucranianos ou os russos? Tá? Então, e uma coisa é real. A identidade russa nasce com os russos de Kiev. Você quer uma coisa interessante? A primeira igreja cristã russa está em Kiev. Não sei se vocês sabem, mas vocês viram um bombardeio aéreo praticamente sobre Kiev? Não. Quase não teve. Kiev teve pouco bombardeio aéreo. Por quê? Para não acertar lugares sagrados. É mais o que é mais eles estão. Você vê, são comboios chegando. Você acha que a Rússia não tinha condições de vir com os super aviões bombardeando tudo e arrebentar a cidade? E por que eles não fizeram isso? Porque ali existem vários locais sagrados para eles. Então, olha como está ligado totalmente a guerra com essa questão histórica. Beleza? Então, esses traços, né, esses laços não podem ser apagados. E esses laços a gente vê até no bombardeio. Certo? Acho que a guerra inteira é isso, né, Leandro? É. A Rússia não quer destruir a Ucrânia, não chegar lá e acabar com tudo, porque o interesse dela... Não, porque ela acha que é dela. É porque, normalmente, você está ganhando, você é cristão contra um muçulmano. Você é judeu contra palestino, sabe? Tem todo esse negócio. Ali não. Ali é pessoas semelhantes, vai chegar lá e destruir tudo. Então, a ideia não é essa. A ideia é manter a Ucrânia como ela está, mas... Sob controle da Rússia. Mas é nossa agora, entendeu? Sob controle da Rússia. Tanto que uma coisa interessante, né? Nessa revolta que eu mostrei aqui, ó, de 2013, não, nessa Revolução Laranja, os ucranianos pulavam e a música deles, o grito de guerra, é assim: quem é russo não está pulando. Quem não é russo não está pulando, quem não é russo não está pulando, quem não é russo não está pulando. E aí os russos paravam olhando assim, e os ucranianos olhando bravos. E é uma relação. O ucraniano não gosta de russo. O ucraniano do Ocidente, do lado ocidental. Enquanto que parte da Ucrânia oriental se considera russa. Então, é uma questão complicada. Certo? Deu para entender o contexto histórico? Sim? Uma dúvida? E aí, vamos continuar? Só um detalhe. Acho que é isso. Eu vou comentar com vocês, é muito rápido, breve. Eles vão trabalhar com fatos concretos. Só quero citar detalhes. Vou explicar aqui isso já. Ele quis dizer, se a Rússia quisesse acabar com a Ucrânia, seria um instalar de dedos, a coisa mais simples do mundo, fácil. Só, obviamente, isso cabe. Para nós ocidentais, não caberia bem. Ficaria ruim a imagem dele perante o Ocidente. Então, por isso também ele não fez isso. Outra coisa, tenta imaginar, tamanho da Rússia, vocês sabem que é o maior país do mundo.
mesmo que seja na parte ocidental russa, que é a planície russo-europeia, o espaço é muito grande, a área é muito grande. Então, veja, se eu tenho uma base militar aqui, russa, se eu estender, avançar demais essa base militar, tipo 100 quilômetros, então 100 quilômetros por dia eu fizer isso aqui, dá para eles fazerem? Talvez sim. Será que vale a pena? Não vale a pena. Sabe por que não vale a pena? Aqui eu tenho a base. Se eu expandir por dia 100 quilômetros, todo dia eu vou ter que trazer daqui para cá, tanque. Todos os tanques, todos os combustíveis, toda a alimentação, todas as armas, aquele monte de homem. Meu, é muito trabalho, não vale a pena. Então, o que você faz? Você vai aos pouquinhos. Vai devagar. 10, 20, vai alcançando. Isso faz parte disso aqui também, que é a arte da guerra. Você pode ter certeza absoluta que esse tal de Vladimir deve ter decorado esse livro. É um livrinho, tá? Sun Tzu. Os Vietcong. Cara, já devem ter ouvido falar, mas os americanos andando pela floresta, não tem vietnamita, de repente aparecia aquele monte de vietnamita. É o quê? É a arte de se mascarar. O Putin faz isso maravilhosamente bem. Então, muita coisa que vocês veem e não entendem, ele está fazendo isso. Por exemplo, quer ver? Tem aquele outro mapa da Crimeia, Ucrânia, parte da Rússia. Pode ser feito. Antes de invadir a Crimeia, o que o Vladimir Putin fez? Ele montou um exercício de guerra para o Ocidente ver, com 150 mil homens aqui, ó. Ficou o Ocidente inteiro, a OTAN inteira, olhando para o exercício de guerra. Ele vai lá e invade a Crimeia. Isso aqui foi o que esse cara falou para fazer. É a arte de mascarar, é a arte de mentir, que ele faz maravilhosamente bem, engana todo mundo. Por isso que às vezes ele fala assim, vou retirar tantos homens de tal lugar. Você fica esperando ele tirar e ele invade lá. Ele faz isso muito bem. E assim, é a arte da guerra. Ele é fenomenal. Eu me lembro, segunda-feira passada, eu levantei às 12h30, eu viajo para dar aula. E eu tomei banho e tal, fui me trocar, trocando de roupa, eu liguei a televisão. Estava passando um filminho do Rei Arthur. E eu adoro esse momento histórico. Sou vidrado. E nesse filme mostra um domínio do espaço geográfico que o Rei Arthur tem, um domínio da arte da guerra. Porque a geografia é a ciência da guerra. Quem não sabe geografia? General de brigada, almirante, brigadeiro, se não souber geografia, você vai estar fudido, você não vai ser nunca um almirante. Você não vai ser nunca um ministro da guerra se você não conhecer geografia, você pode esquecer. O Rei Arthur, olha que bobinho, ele fez isso aqui, que é o que o Vladimir Putin está fazendo. O atraso das proporções, obviamente. Por quê? Um dos castelos do reinado do Rei Arthur foi tomado por um inimigo, que eu não vou lembrar o nome do cara. E o Rei Arthur foi, com os seus homens, retomar esse exército, retomar esse castelo. Normalmente, pode reparar que os castelos não ficavam em áreas baixas. Também não precisava ser o castelo do Vladimir Conde Drácula, que ficava no alto dos Carpatos. Não chega tanto, mas é um lugar alto. Não sei se eu comentei com vocês isso. Enfim. Está aqui o castelo, desenho bem pra caramba, né? Pode reparar que normalmente assim, fica no alto, que é justamente para dificultar a entrada do invasor. Às vezes tem um riozinho passando por aqui para dificultar, às vezes não. A cobertura vegetal pode vir que circunda arbustiva ou herbácea, que é de fácil visualização de quem está aqui em cima. Aqui eu tenho uma ocupação urbana, de uma certa maneira, guardadas as proporções, tá? Um prostíbulozinho, um lugarzinho para beber, para comer, fazer algumas trocas de mercadorias, lá. E geralmente do outro lado tem floresta. Aqui é floresta. Beleza? Esse espaço aqui, é o tanto. Quanto, na verdade? Certo? É um espaço de proteção. O Vladimir Putin faz isso. O que ele quer com a Ucrânia é isso. Ele quer um espaço de proteção. Proteção contra quem? Contra esses caras aqui, Isso aí chama estado tampão, né? São os estados tampão, né, de conflitos. Porque a impressão que dá, depois que o professor Fernando vai falar,
A impressão que dá é que Ucrânia para ele é fundamental, Moldávia é fundamental e o Cazaquistão é fundamental. E tanto que o governo, isso é tão real, que o governo da Bielorrússia, que é aqui em cima, Que já é. que é o governo pró-Putin. Uhum. Quem manda, ele atacou pela Bielorrússia também. Tá? Então, é montar um estado tampão contra, né, vamos dizer assim, uma área neutra que ele controle para a OTAN, União Europeia. Aqui no meu muro, vocês não vão botar arma. Entendeu? Mais ou menos isso. E é isso aqui. E só olhando de longe. O Rei Arthur e os caras chegaram aqui, tipo, 14 horas. Olharam lá para cima e falaram, bom, os caras estão lá, o que nós vamos fazer? Subir para invadir não dá. Nós vamos chegar lá em cima, nós vamos morrer. O Rei Arthur falou assim, ó, monte acampamento aqui embaixo. Aí um general qualquer lá falou, mas o senhor está louco? Vou montar acampamento aqui embaixo? Nós vamos dormir aqui embaixo? Falou, é. Eles vão descer, vão acabar com a gente. Eu faço o que eu estou mandando. O cara é o rei, pô. Você vai discutir com o rei? Sou tonto. Montar acampamento aqui embaixo. Chegou a noite. Lá, o pessoal comeu, bebeu. Como é que chama aquele violãozinho deles lá com o seu nome? E foram dormir. O que eles fizeram? Eles vieram para a floresta. Fizeram de conta que estavam dormindo. Herto queria isso. O que os caras fizeram? Vamos atacar, eles estão dormindo. Só que no ataque, o que eles fizeram? Eles saíram da área de proteção e vieram aqui para baixo. Acabou, ficou todo mundo igual. Chegaram aqui embaixo, eles saíram da floresta e acabaram com o exército. Tomaram o castelo. O nome disso é a arte da guerra, é um domínio de estratégia, é um domínio de geografia, um domínio de geopolítica. O Vladimir Putin conhece isso aqui como se fosse, sabe tudo. E os seus assessores, obviamente. E não tem ninguém na Europa, uma figura como o Putin. Nenhum. O único que podia bater de frente com ele era a Merkel. Que é longe daqui, como que foi à toa. O quê? Meu, Isso entra no contexto internacional. Se você for ver, o Putin esperou o momento certo para fazer Ele isso. esperou acabar. Primeiro, acabou a pandemia, entre aspas. O Trump não é mais presidente dos Estados Unidos, é um presidente relativamente fraco, como eles falam, né? Porque o Biden, eles falam que é desculpa a palavra, mas um bananão, como diria o Caio. A própria Angela Merkel já não tem mais força. Então, assim, parece que ele esperou esse conjunto de fatores acontecer para definitivamente falar, aí, Ucrânia, chegou a hora. Esperou até a Olimpíada de Inverno acabar. Sim, pedido da China. Esse com o Fernando, lembra? Eu fiquei pensando, por quê? porque o quê? Por que ele esperou as Olimpíadas acabarem? Por conta da relação que ele tem com a China? A China. Sim. E tudo tem o seu momento. E assim, também não são tão amiguinhos, não, viu? São, mas não são assim, de colocar o dedo na boca para morder. Então você vê a Ângela. Ela não se compara com o Vladimir Putin de capacidade de futuro, porque esse cara, ele lidera a pátria dele. Pátria, vocês já sabem que é diferente de país. Pátria é daqui, pátria é mãe. Tá certo? E ele não vê isso aqui como Ucrânia, ele vê como Rússia. É Rússia e acabou. Eu vou tomar o que é nosso. Ele está defendendo o povo. E ele tem razão de fazer isso. Na opinião dele, ele tem razão. Agora, olha a cagada que essa moça fez. Ela não chega no... A Alemanha, cuidado, o que eu vou falar agora é para mim. Não quer dizer que seja para ele, para vocês. A Alemanha, para mim, sabe aquele carinho que quer ir na festa? Que quer ser popular na festa? A Alemanha quer aparecer na festa. Quer aparecer. Eu quero cortar um bolo, só que ela não tem faca. Para cortar bolo com o que você não tem faca para cortar? Mas ela quer aparecer. Olha a cagada. Nós estamos em 2022. 2011 teve um problema nuclear em Fukushima. Não foi? Explodiu. A base da energia alemã sempre foi a nuclear. Aí começa o quê? A preocupação com a energia nuclear. Nossa, e agora o risco de acidente? Como se todo lugar do mundo tivesse nuclear e vai ter acidente. Porra, você já tem carência de energia. Você não vai usar? Não, porque nós vamos fazer e o lixo. E a política ambientalista batendo. O que ela fez? Acabou com todas as usinas nucleares. Todas.
por uma questão do politicamente correto. Começou a fazer o quê? Comprar energia. De quem? Da Rússia. Se fodeu. Como é burra? Ela é burra? Pô, você vai perder uma autonomia que você tem de energia, que hoje o mundo é isso aqui, o mundo, o resto é o resto. Praticamente da Rússia, ele dá de 1000 a 0, né? Isso que ela é uma outra dama de ferro, uma outra Iron Man, Maiden. Mas não chega para mim, não chega no chinelo do Vladimir Putin. Agora ele vai falar o que é sério de verdade. Vai lá, meu querido. Você quer mostrar aqueles mapas, Leandro? Só para acabar. Interessante. Foi. Qual o motivo de 2002 a Ucrânia querer O Ocidente ucraniano é ter, na verdade, é não aceitar ser dominado pela Rússia. É não aceitar. Ela quer. A Ucrânia estava passando por uma crise econômica. Tá? Então, entrar na OTAN também significa o quê? Não só na OTAN, entrar na União Europeia também. Os ucranianos do Ocidente eles querem fazer parte da União Europeia, enquanto que a Rússia não quer. Cara, vocês já pensaram o tão interessante que é para um cara que faz questão do teu vestibular fazer uma conexão entre o Muro de Berlim e a divisão da Ucrânia entre parte ocidental e parte oriental? Quando acabou a Guerra Fria? Pois é, né? A Guerra Fria não acabou, né? No fundo, ela foi se adaptando, né? E hoje temos um mundo aí mais dividido com China, com Estados Unidos, mas a Rússia, ela economicamente, ela foi perdendo, né, esse papel, mas ela tem bomba atômica, gente. Entendeu? Além disso, o mundo... Gente, a gente nunca esteve tão próximo na história da humanidade de uma guerra nuclear do que aconteceu na Guerra Fria. Na Guerra Fria não chegou tão próximo quanto hoje. Tá? Acredito que não vai ter, mas também não, eu não duvido. Tá? Você já ouviu falar do Doomsday Clock? Relógio do fim do mundo? Vamos colocar aqui uma imagem do Doomsday Clock. Ó. Muito bem. Colou um Kahoot aqui hoje. Doomsday Clock 2022. Tá vendo, Léo? Oi? Assim, tá vendo? Não, tá vendo? Ah, tá. Hoje, está 100 segundos para meia-noite. Nunca esteve tão próximo. Isso aqui é uma medida, uma escala que foi criada por cientistas para mostrar, né, quão próximo o homem, né, a humanidade está próxima de um ataque nuclear, de uma guerra nuclear. Na crise dos mísseis, esse relógio foi posicionado a 2 para meia-noite. 2 minutes to midnight, uma música do Iron Maiden. Não vou cantar aqui para você ver. Graças a Deus. Tá? Mas hoje está 6 segundos para meia-noite. Tá? Vai acontecer uma guerra nuclear, mas não sabemos. Tá? Eu acredito que não. Vocês fizeram essa conta também? Porque é 2 minutos, agora 6 Os caras segundos. posicionaram, mas pode tirar os 40 aí. Certo? Quando eu falo em Rússia, desculpa, Ucrânia Ocidental e Oriental, esses mapas aqui a gente consegue ver uma divisão clara. Ucrânia Ocidental e Ucrânia pró-Rússia. Tá? Resultado de eleições. Uma coisa que faltou nas eleições, acho também, a gente comentar, é a questão da ideia da Rússia sempre fazer essa russificação da Ucrânia. Né? Os cargos de chefia, como você pode ver o presidente, sempre foi o interesse da Rússia. Então, óbvio, se a Rússia, dizem as línguas, né, que a Rússia conseguiu interferir até na eleição do Trump nos Estados Unidos, imagina o que ela não fez na Ucrânia para conseguir colocar os caras no secretário, né? Então, assim, é um negócio de se pensar. Olha aqui, a ideia que você tem, população que fala russo. Olha aqui meio, né? Olha o nosso 2014 aqui, ó, tanto que é interessante para a Rússia. Então, assim, a eleição deu 50 e poucos %, né, Leandro? Foi bem apertada, galera. E claro, velho, em qualquer eleição de 2010 para cá, recheada, completa de inverdades, fake news e vídeo de tiozão no WhatsApp. Sempre, né? O seu próprio Zelensky, a plataforma dele foi toda praticamente no Instagram,
e Telegram, É. WhatsApp. Até vou lembrar que Hoje. o próprio Zelensky, ele é um ator, É. tá? Aí fizeram um seriado sobre, imagina se o Zelensky fosse presidente, pá, pouquinho tempo depois ele ganha a eleição. É tipo, sei lá, imagina fazer isso com o Danilo Gentili hoje, né, meu Deus? Nossa. Desculpa o exemplo. Qual é a maior vantagem e desvantagem? Tipo, se a Rússia. Para quem? Nas vezes que Não, a desvantagem daqui lá. É da guerra, isso geral. Tipo, se a Rússia ganhar a guerra, qual é a maior vantagem e desvantagem pra gente? Ou pra eles? Pra gente, nossa, Nada mais. Para a gente, acho que é não vai ter existir uma grande alteração. Tá? guerras influenciam no mundo todo, né? Por exemplo, você lembra que a gente falou que o Chernobyl é um solo muito produtivo? 40% do trigo mundial é feito E naquele aí o solo. Brasil vai fazer comércio. E o Brasil não tem tanto trigo. A gente já compra trigo de fora, então vai basear no preço internacional, só o pão vai ficar mais Eu acho que caro. a questão é muito a questão do gás, né? O gasoduto aqui que não passa, vai passar mais pela Ucrânia, e aí né, a Rússia vai controlar esse gás que vai entrar para a Europa. Inclusive, agora, com a eleição da França, o Macron está planejando praticamente quase zerar todo o compra de gás da França com os finais de nuclear, né? Principalmente os anos. Não é a Tá todo gasolina, mundo pensando é a isso. gasolina. Tá todo mundo pensando que vamos parar de depender da Rússia porque esse Putin é muito doidão. Tem mais algum, né? só continuando. Só que é o seguinte, a polarização do mundo está saindo da América e está indo para a Ásia. Então, o que vai acontecer? De um jeito ou de outro, como eu disse, China e Rússia não são amiguinhos, estão parceiros. Até a página 2. Então, no caso, eu achando que o mundo será centralizado na Ásia, o que vai acontecer? As relações comerciais ficarão mais centralizadas, vai Brasil com a Ásia. No fundo já já está assim. Mas vai aumentar. Né? Eu acho que já está sendo. Cuidado com o que eu vou falar agora. Não é tendencioso, é fato. E não tem nada a ver com o partido, por favor. A cagada que o rapaz fez de se dirigir só à Rússia como enquanto visita e não ter ido à Ucrânia, que é uma questão diplomática, isso deveria ter sido feito, de um jeito ou de outro, alguém falou para ele, porque todo presidente tem um assessor, o ministro da Casa Civil, para falar para ele, o certo é fazer assim, das relações exteriores. A Rússia, cara, vai tomar a Ucrânia, o mundo não vai fazer nada, porque ninguém aguenta a Rússia, tá? Quantitativamente ninguém bate ela, enquanto um país unitário, em quantidade nuclear, em qualidade pode até bater. A França, coitada da França, a Inglaterra, ninguém tem. E o Putin sabe disso, isso que é o Sabe. E ele sabe e usa isso. Né? Mesmo falando. E mascara. Sim, porque ele tanto que ele falou um pouquinho antes da guerra, 2 dias antes, ele falou assim: se alguém interferir, as consequências serão históricas e jamais vistas. Você acha Fala dele. E você está apontando para o mundo e fala assim: não mexe aqui. Inclusive, esse episódio é muito o que o Ivan falou, porque no exato momento do vídeo, tipo, não é ao vivo, falaram que era ao vivo, mas foi um vídeo, estava dando conselho da ONU. E você percebeu que eles conseguiram ver que todas essas declarações eles foram soltando em dias, e os caras, isso que eu achei, olha como é louco, tudo já estava pensado. E aí, pela análise dos vídeos, ele gravou tudo no mesmo dia. Ele estava com a mesma gravata, com o mesmo não sei o quê, pelo mesmo tipo o cabelo, que estava assim. Pelas análises, ele gravou tudo de uma vez e foi soltando esses vídeos aos poucos. Ele falava que não ia atacar, né? Tudo no mesmo vídeo, tudo editado. Mascarar. É a política do mascarar. Estados Unidos invadiu o Iraque, o Conselho de Segurança falou que não era invadir, ele invadiu, ninguém fez pirosca nenhuma. Invadiu o Afeganistão, ninguém fez. Por que a Rússia invadiu? Com todo cuidado com o que eu falei. É maneira guardar as devidas proporções. Ele mesmo usa esse argumento do Iraque como exemplo do ataque agora. E é uma coisa que também pode vir, né? Tipo, a Rússia foi expulsa da Copa do Mundo, foi expulsa de não sei o quê. E a Copa Nacional vai ser no Catar. E os Estados Unidos, o que ele sofreu por invadir alguns outros países? Nada. Por quê? Era forte, era. Por quê? Enorme. Bom,
É o seguinte, galera. Quando a gente separou isso aqui, eu lembro do texto histórico, eu falou, fala do conflito, eu não falo nada. Né? Então, respeitando um pouquinho aqui, gente, até a galera também das atualidades, eu vou pegar alguns temas correlatos e a gente pode discutir eles, tá? Então, um pouquinho de geopolítica para atualidades, que é a parte aí que eu gosto, e muitos dos outros professores de vocês também. Eu acho que uma questão que pode vir de forma muito forte para vocês, vestibular, porque o vestibular sempre perguntou disso aqui, agora chama mais atenção ainda, é a questão dos refugiados. Tá, galera? O que é refugiado? Olha, professor de geografia, defina para a gente o que é um refugiado. Não sei, pergunta para eles. Tiveram semana retrasada disso. Então vai, o que é refugiado, por sim? Uma pessoa que é obrigada a seu pai, sabe, devido às situações. Nossa, né? E pede a briga em outro país, né? Tá lá, famoso uma mão à frente e outra atrás e tá. Obrigado, hein? Obrigado. Que bem, tá prestando atenção na geografia. Vamos ver, daqui a pouco eu passo mais de Brasil para ver se também está prestando atenção na geografia. Ponto positivo. Tá? Galera, a gente tem uma Agência Nacional de Refugiados que é ligada à ONU, tá? Ela forneceu alguns dados para a gente, vou abrir isso aqui depois. Tá cheio de link aqui dentro, eu vou mandar para vocês, se vocês quiserem ler depois. Então, se eu for ler tudo aqui, vai ficar até umas 6h30. Então, os links estão aqui dentro, não vou ouvir todos. Mas, ó, segundo dados, são mais de 4 milhões de pessoas que deixaram o país desde fevereiro. Galera, a gente está falando de 4 milhões de pessoas no período de, sei lá, é o que até hoje? Vamos pegar o fevereiro 30 dias, março mais 30, 60, 70 dias. 4 milhões de pessoas. É muita gente. Muita gente. Tá? Assistem 100 mil habitantes, se vocês compararem. Faz conta aí. Dentro do país, mais de 6,5 milhões de pessoas foram movidas e 3,2 milhões de pessoas afetadas pela guerra no geral. Ó, se a gente abrir o site aqui do ACNUR, a gente vai ver que tem uns dados muito legais. E eu quero que vocês prestem atenção nesse site, porque é o seguinte, a gente vai comparar ele com outros sites daqui a pouco. 44. Ó. Olha o site, gente, ó, tá vendo? Então tá aqui, ó, Agência da ONU para Refugiados, isso é a ACNUR, tá? A ACNUR, no caso. Aí tem aqui os dados, coisa e tal, algumas frases, o que a ACNUR está fazendo para ajudar, um mapa mostrando para onde que esses refugiados estão correndo, tá? Que mais, ó? O número de pessoas que foram ajudadas, tá vendo? Segue atuando até o momento. 56 mil pessoas receberam I, 9 mil pessoas se inscreveram para receber assistência, 73 centros, pipipi, popopó, como ajudar, doar agora, tá vendo? Você pode clicar e acabar doando, tal, beleza. A notícia está aqui. Até no Airbnb, se você for alugar Airbnb agora, você pode alugar. Você pode alugar casa na Ucrânia, mas não vai ficar lá. Eu queria tanto. Só para dar. Mas só para você dar o dinheiro para a família, ajudar a família. Se o Airbnb te direciona uma hora. Te ajude a Ucrânia. Uma questão interessante aqui, galera, que foi feito um corredor humanitário para a galera poder sair da Ucrânia para a Polônia. A Rússia não respeitou muito isso, teve algum bombardeio, cancelou esse corredor humanitário, então ele voltou de novo, aí teve o corredor humanitário, a galera pôde sair e tá resolvendo esse problema. E nessa hora a Rússia fala, aí qual é a resposta da Rússia? A Rússia fala que a extrema lá, os corpos, a Rússia fala que não é isso. A Rússia fala que é extrema-direita. Ó, eu discurso. Todos esses dados do site para a gente ver, você pode ver que são bastante ajuda, né? Tá, mas por que você está falando isso, Fernando? Eu estou falando isso porque a Europa Ocidental, está todo mundo recebendo esses refugiados, vamos dizer assim, de braços abertos, mas também não é tão bem. A gente tem uma série de notícias, por exemplo, a Europa Ocidental recebe de braços abertos ucranianos por enquanto, né? É o conflito. Sabe para onde estão indo os mais de 28 milhões de refugiados ucranianos?
Não é tudo isso. E essa aqui da UOL, o goleiro do PSG, o cara tem um cinema na casa dele, ele fez lá de abrigo. Ele juntou 30 famílias lá dentro para distribuir alimento para a galera. Então você vê que a ajuda humanitária é muito grande, muito belezinha. Tá, professor, mas por que você está falando isso? Porque quando eu estava montando esse slide e procurando no site lá dos refugiados e tal, eu estava mexendo e pá, achei a página da Síria também, do conflito lá de 2011. Só quero que vocês comparem a diferença entre a página da parte da Ucrânia e a parte da página da Síria. Vocês lembram que, ó, a parte da Ucrânia tem tudo que já ajudou, tal, né? A parte da Síria são 13 milhões de pessoas. Do outro lado, estava falando que é um número menor, 4 milhões. E você não vê nessa página o que eles já conseguiram ajudar, o que está fazendo. Ó, você percebe que é bem diferente o apoio, tá? E me relembrou aquela imagem daquele menininho da Síria. Vocês lembram disso? Essa imagem, na hora, já relembrei dela. E essa imagem, quando teve lá em 2011, ela choveu em vestibular, a questão do refugiado caiu muito em vestibular nessa época. Então, eu acho que assim, gente, no final desse ano, tá? Quando vocês estiverem fazendo vestibular, eu acho que refugiado pode ser uma questão que venha com muita força. Até fazendo paralelos, ou como eu acabei de fazer, ou falando de forma separada, e como é importante, tá? E rola muito aqui essa questão da xenofobia e até mesmo do racismo. Por quê, gente? Porque se você é ucraniano, você tem olho claro, você é loirinho, belezinha, bonitinha, bem-vindo ao meu país, né? Vem cá que a gente ajuda. Agora, se é sírio, se é africano, não é bem assim, né? Mas eu também estou fugindo de uma guerra. Tem nada a ver. Por que você recebe o ucraniano e não me recebe? Melhor nem responder, né? Tá? Outra notícia que chamou atenção também nesse contexto é essa aqui, ó. A galera de... Eu vou ver ela aqui. Ó. Pessoas negras na Ucrânia dizem ser alvo de racismo. Vou abrir ela aqui para a gente ver também. Essa questão aqui, até os próprios países, a Nigéria defendeu essa ideia aqui, tipo, porque assim, primeiro as crianças, as mulheres, depois os adultos, sabe? Então assim, primeiro criança e mulher. Agora, se é negra, calma aí, sabe? Então, esses refugiados relatam que tinha uma... Está abrindo a notícia. Que tinha uma ordem assim, a ser seguida e ela não estava sendo muito respeitada. Por conta, obviamente, de racismo, tá bom? Então, até num momento grave como esse, você percebe que existe esse preconceito ainda, tá? Então, ó, as situações de Kiev, crianças primeiro, mulheres em segundo lugar, homem branco em terceiro, depois o restante das vagas é ocupado por africanos. Esperamos muitas horas pelos trens. Legal. Aí. E não conseguimos entrar devido a isso. Um africano no Twitter reclamando. Assim, tem até na hora de refugiado, na hora de você fugir de uma guerra, ainda o preconceito é uma coisa lá. A gente volta nessa questão, né, do que existe lá dentro, né, uma extrema-direita forte, um antissemitismo forte, uma xenofobia grande, né, um racismo. E é uma guerra, quem pode mais choramentos. Nesses momentos, esses ódios se afloram. Eu acho que outro tema interessante também, que a gente, né, pode ser para vestibular, esse tema me surgiu na cabeça quando eu estava ouvindo um podcast, o assunto do Globo, estava lá, a luta pela água na Ucrânia. Eu fui ouvindo, né, eu viajo bastante, então eu vou sempre ouvindo podcast. E, galera, a Rússia, ela está fazendo de tudo para controlar o fornecimento de bens essenciais, tá? A gente pode chamar água, saneamento básico, energia, alimentos, obviamente, e como o Ivan já falou, tá? A geografia é muito importante para a guerra, então se tomar o controle das fontes hídricas é um das fatos que vai levar você à vitória,
certo? Isso é óbvio, livros da Costa da palavra, né? Geografia, isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra. E nós temos vários exemplos históricos, então aí pode encaixar até uma questão de história no meio, de controle de água e até de recursos numa guerra. Então tem o Rio Jordão, Israel e Palestina, o canal de Suez, do Egito, lembra? Lá na Guerra dos 6 Dias, a importância do canal de Suez. E quem sabe fazer isso melhor, interrompendo aí, Fernando, mas ninguém sabe fazer isso melhor que o russo, né? Porque quando Napoleão invadiu, eles faziam a tática da terra arrasada. Tira a comida dos caras, tira a água, acabar com o poço. Como você acabava com o poço de água? Aí xixi o poço, pede todo lado fazer cocô ali. Aí depois fizeram com a Alemanha. A implantação, vamos acabar com os recursos, né? Então o russo tem já essa experiência. O russo, você falou, né? O russo é russo. Quando a gente era mais novo, a coisa está russa. Você não ouve mais essa expressão. Quando a coisa está feia, a gente fala assim, está justamente correto. Mas não pode mais falar, mas falar. A gente fala, a coisa está russa. Por quê? Porque está feia. Está fazendo, só falei, está russa, hein? Era isso, não é? Falava, cara. Pode ajudar nisso, saindo um pouquinho da parte da Ucrânia, já que o Leandro já falou para a gente, o Ivan falou um pouquinho também, a importância dos gasodutos que levam o gás russo até o fornecimento de energia na Alemanha. Então, assim, na Crimeia, por exemplo, por que a Europa não se meteu no meio? Porque a hora que ela foi se meter, a Rússia falou assim, tá bom, se você vier aqui me encher o saco na Crimeia, eu fecho o gasoduto, né? Aí a Europa olhou e falou, tá, acho melhor não, né? Deixa que eles se resolvem por ali, eles se conhecem e tal, tá? Então, o fornecimento de energia para a Europa é algo muito importante também a ser levado em consideração. E claro que temos uma notícia, ó, dependência energética alemã favorece a Rússia, leia o cenário. E aí falando do quê? Que a Alemanha está tentando diminuir essa dependência russa. Os caras perceberam que não é muito bom você depender da Rússia, tá? Esse gás, né? Complementando esse gás, ele passa. Existem gasodutos que passam russos e passam dentro da Ucrânia. Aqui, ó, que né? Então, esse é um fator, ele passa, o gás sai da Rússia e passa lá dentro. E a Ucrânia, e a Rússia paga para a Ucrânia para esse gás passar aqui dentro. Não é de boa, dá um pedaço da sua terra para passar. Não. Então, esse é mais um fator para a Rússia, né? Que ela tinha perguntado. Esse é mais um fator para a Rússia dominar também a Ucrânia. Como dominou Precisa Crimeia, pagar. Porto de Sebastopol, a Rússia paga aluguel para a Ucrânia. Mas, continua. E uma pergunta que eu quero fazer para vocês hoje é o seguinte: água é um bem vital, energia própria, esse é um elemento básico do negócio vital, alimento é um negócio vital, mas no mundo de hoje, vocês acham que tem mais algum elemento aí que é um bem essencial? Internet e comunicação. Então, uma das coisas primeiras que a Rússia fez foi o quê? Ó, torre de transmissão, tudinho, lembra disso aqui? Para quê? Para cancelar a comunicação na Ucrânia. Por quê, galera? Porque a primeira coisa que morre numa guerra é a verdade. Você for ver na Segunda Guerra Mundial, a primeira coisa que nas outras guerras, né, as guerras mais modernas, na Segunda Guerra Mundial, os caras bombardeavam a rádio, torre de rádio. Agora, torre de internet. Então, olha que interessante uma questão de vestibular, falando para vocês desses bens assim essenciais ao ser humano, né, de alimentação, água e tal, mas também com a globalização do dia de hoje, como a internet e a comunicação não é uma coisa vital. Chega assim a internet na tua casa, você liga os caras 5 vezes, né? Não liga? Já parece que é a internet, minha mãe me ligando. Viu? Caiu aqui, não vou jogar Candy Crush. Porra, velho. Tem que ligar para os caras, para chamar. E o cara fala assim, não, em 48 horas a gente estava indo para arrumar. Você fala, 48? Você está louco? 48 horas, como que eu vou trabalhar? Olha o absurdo. Entendeu? Então, é um tema que para mim chama atenção, que é assim, internet, celular, comunicação. Sim, imagina, cara, imagina, sei lá, cai a torre aqui da Vivo em Assis. Ou tem uma guerra, a primeira coisa que os caras fazem é todas as torres da Vivo no Brasil. Já imaginou como é que vai ser, velho? Como é que se comunica? Passa para ti. Quando cai o WhatsApp? E quando cai o WhatsApp?
que já caiu 1 milhão de vezes. Fica todo mundo louco, né? Vai todo mundo pro Telegram. Chega a travar os valores do Telegram. Porque não consegue ficar mais sem comunicação hoje em dia, não é? Olha que tema gostoso para fazer uma questãozinha. Não é não? Então, aí, ó. Eu coloquei algumas coisas, ó. Importância de diversas formas de comunicação e da verdade para a guerra. Aí tem uma notícia. Rússia proíbe mídia independente de chamar a guerra de guerra. Tá? É tipo intervenção militar. Não pode chamar guerra de guerra, né? E, claro, você tem que pensar muito no contexto das fake news, da verdade da Rússia, da verdade da Ucrânia, tá? Como se isso se reflete nos conflitos e até como essa ideia de fake news e controle da verdade pode se repercutir, não esqueça que a gente está em ano eleitoral, nas eleições do nosso país esse ano, tá? A questão do Telegram, e eu puxar para o lado direito de novo, o STF banindo aí o Telegram, que lá é a maior rede de fake news. Só que aí você fala, nossa, os russos, velho, os caras não estão fornecendo água para a Ucrânia, nem energia, os caras muito mancados, né? Olha a notícia de baixo. Ucrânia limita abastecimento de água para a Crimeia. Tá vendo? Chumbo trocado? Como é assim, importante. nessa história tem ninguém, gente. Entendeu? Aquelas questãozinhas que a gente debateu, já está muito... Eu acho que 5 e 10 também. Eram algumas questões que a gente foi debatendo no meio do dia de hoje, tá? Tipo, por que quer invadir a Mas, na Ucrânia? verdade, E tem as essas coisas coisas foram discutidas, né? acabamos já discutindo, ó. Como o Ocidente reagiu à invasão, já falamos, fazendo uma série de limitações, né? Até no cheat, que é o comércio global, a Rússia foi impedida. Como as sanções afetam a Rússia, falamos disso também. E os russos pensam na Manda guerra. para eles vão lendo e vão tirando dúvida durante a semana, alguma coisa assim. Então vamos lá, ó. Algumas perguntas. O que quer Putin com a invasão da Ucrânia? Defender esse segurança da lá, né? Já falamos disso. Segunda, o que a OTAN tem a ver com isso? Meio que nada, né? Ela tá discutindo. Não, mas ela tá tentando dizer assim. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Mas não consegue. Como o Ocidente reagiu à invasão? Série de sanções econômicas, tá vendo? Como as sanções afetam a economia da Rússia, o que os russos pensam da guerra, quem é o Zelensky? É uma pergunta legal de você pensar, tá? A Ucrânia já não estava em guerra civil antes mesmo da invasão. Falou, o conflito na Ucrânia começa na Crimeia, começa em 2014, de lá para cá foi tudo mascarado. E a posição do nosso querido presidente no conflito? Que tenta, mas é quase impossível manter a neutralidade. Espera aí, tinha uma pergunta aqui primeiro. Fala aí. Eu ia comentar, tipo, esse negócio da guerra civil. Outra coisa também que o Putin estava esperando muito era que ele achava que quando ele invadisse a Rússia, eles iam ter muito mais apoio da população a favor dele, né? O plano dele era que uma guerra rápida, né? População do quê? Qual população? Ucrânia. Eu acho que não. Ele tentou fazer uma, pelo menos o que tinha do lado dele foram os russos da Ucrânia. Não. Eu queria, tipo, uma guerra de... Ele tentou fazer uma ataque de declaração, né? Para mais rápido o governo, mas ele não conseguiu. Por isso ele acabou voltando para um ataque mais para o leste. Não sei, Ele começou... Não tenho nenhuma disso. mas eu acho que Eu acho que está sendo rápido. O Ocidente fala assim... Está sendo rápido. A gente pensa numa coisa, quando a gente pensa rápido, pensa em algo meio... Mas não é assim. A guerra aconteceu. Um mês para a guerra não é tanto, né? Entendeu? Tem aquele negócio já, o Putin achava que ele ia derrubar o governo ucraniano muito mais rápido, a galera fala. Será que ele achava isso mesmo? Ou será que está indo no tempo dele? Nunca saberá. né? Isso é o que o Zelensky fala. Não me referi. Eu estava vendo um site, não sei se você vai comprar, mas tipo, eles estavam contabilizando tanto com foto quanto com coisa, não tipo o governo falando, era registro físico. Eles perderam muito avião, muito arma, coisinha numa guerra que tipo, eles achavam que poderia ter muito mais Mas aí eu do Ivan falou, isso é o Zelensky fala. Isso é muito pelo perfil dessa guerra, da Rússia não querer destruir a Ucrânia, mas sim dominar a Ucrânia. Não destruir agora. Entendeu? Porque não, eles querem ocupar a Ucrânia. Se eles fizerem destruir, já tinham destruído. Né? Então, é o tipo de arma que vai utilizar para isso. E essa parte oeste da Ucrânia
faz sentido ele ocupar, porque ele vai ligar o leste da região de Donbass, de Donetsk, até a Moldávia, com a Crimeia. Então, o sul da Ucrânia vai ser russo de verdade, assim, para nós. Porque para ele já é. A Ucrânia vai ficar isolada e não vai ter saída para o mar. Mas, enfim. O que você queria perguntar? O exército ucraniano não é formado por maioria nazista ou são só classes relatas? Não a maioria, mas tem. Não é a Eu maioria. acho que neonazista é uma coisa que tem em todo lugar, né, deixar. O Brasil tem direto uns caras aí que. Eu fui no shopping com uma suástica no braço. Mas Tem uns carecas aí e tal, é né? bastante, sabia? Não é pouco. Célula, É uma proporção maior do que em outros lugares. para comparar, por exemplo, célula da Ku Klux Klan. Em alguns lugares que tem célula da Ku Klux Klan. Entendeu? Vou fazer uma. Pode ter nazista na Ucrânia, sendo que na minha luta, o Hitler massacra lá. Como é que eu vou explicar isso para você? O Hitler. Eu vou sei se no lugar que você era Alemanha. Então, é isso. O próprio Zelensky nasceu. Pois sim, mas é o ultranacionalismo. Né? Essa questão é do ultranacionalismo. Eles são ultranacionalistas acima de tudo. Tá? E eles são antissemitas. Tá? Mas eles têm origem eslava. E o fato do indivíduo morar em uma região não significa que ele seja da mesma civilização que a população que vive na região. Então, são as diferenças. Não, mesma coisa que você vê, sei lá, deve ter algum judeu nazista no mundo. Deve ter. Eu não duvido também, entendeu? Tem negros que apoiam nazismos. Para fechar, vamos fechar com uma mensagem de esperança. Aleluia. Olha, isso aqui é Vamos rezar, gente. Gente, isso aqui é uma simulação de uma guerra nuclear real com dados científicos. Esperança. Esperança? Foi irônico. Tá. Gente, é assustador. É assustador. Assim, você fala, vai sobrar para a gente? Vai. Mudança climática, é impressionante isso aqui. Você clica em qualquer lugar. Pessoal da eleição do canal, Acho que vou pegar certo. Dá uma olhada nesse. Para acabar bem, né? Vai acabar bem. Legal. Então, gente, de verdade, uma aula sobre guerra não pode acabar com todo mundo. Está na hora de uma vez, já, né? Está passando a hora. Né? Dá uma olhadinha. Tá ligado, sim. Acho que tá, porque ela viu a menina na hora que ela viu o portão. Uma simulação com base em dados da OTAN. Vou apagar aqui, fica melhor para vocês verem. Cuidado com essa posição aí para pagar. Ui, que delícia. O que seria uma guerra nuclear? Ele não alcança. Olha aqui, né? Ai, pé de mesa. Ó, mostrando o aviãozinho, né? Bombardeio. Por que sempre a Polônia, né? Tá no meio, né? Três horas. Mortes imediatas, tá vendo aqui, ó? 2.600.000. Cara, Leandro, eu tava vendo, volta rapidão. Meu, a maior bomba, tem um site que dá pra você ver onde que as bombas nucleares atingiriam no mundo. A maior bomba russa feita, que não foi explodida porque acho que os caras não são loucos, se ela fosse explodida no centro de São Paulo, os caras morreram em Campinas. Mano, ia ser 30 milhões de pessoas assim, ó. É impossível isso, cara. Tá louco. E aí estourou a guerra. O Dilma lá, o aqui estoura a guerra. Aí que eu disse, depois de 3 anos. Aí fica vendo, aí começa. Ó, ele falou, oi, tudo bem? Se encontra os mísseis, né? E aí começa.
Isso na Europa, e agora vai ficar global a coisa. Aí. Gente, por que ele tá mandando? A gente vai perguntar as perguntas, por que ele tá mandando para cima? Ué, não entendi. Entendeu? Por quê? Gente, terra não é plana, tá? Não? Não, entendeu? Tem gente que. É porque tem gente. Ah, eu vou embora, sabe? Antes que alguém pergunte, né? Por que ele foi pra cima, não mandou pro lado ali, né? Não é plano nem redondo, não, viu? Tá? Aí a pessoa ganha no novo. Mais ou menos. Tá suave. Vai ver o que vai rolar. Não vai ter bomba, acho, aqui nesse serviço. Mas é as mudanças. Aqui, depois de mais 45 minutos, 85 milhões de pessoas. É porque no metrô tinha Índia agora. É de Max, nossa. Que aquele. The Day After, o filme passado. Dia seguinte. Os caras sabiam que faz filme de 1940. Esse filme passava na televisão. Firma aí. Mas não era isso que eu queria passar, não consegui achar, achei que era. Tem muito mais mostrando como vai ser depois de 3 dias usando a mudança climática. Não tem nada para te aí. Beleza, gente? Descanso aqui. Valeu, tchau, de casa. Boa noite, bom dia. Tchau, até amanhã.